Por que caímos nesta cilada? É o tema de hoje. Então, meu nome é Ivanilson, eu sou professor de Bíblia aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no Maranhão. Moro aqui no sul do Maranhão, em Balsas, e é um prazer muito grande estar aqui. Ontem nós falamos sobre esse tema o que a Bíblia diz sobre dívidas, e foi uma bênção muito grande, né? Aprendemos muito sobre o que a Bíblia expressa sobre esse tema. Fazendo uma rápida recapitulação, nós vimos ontem que as dívidas elas têm o potencial de trazer preocupação, ansiedade, tirar o sono, de trazer problemas no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, no relacionamento entre amigos, na igreja. Ela pode também ser uma potencial forma de dar mau testemunho, de tentar a nós ser infiéis a Deus, e também pode gerar problemas, né, de doença, né, até a morte, né, dependendo aí do estágio. E nós vimos que a Bíblia ela sempre apresenta as dívidas num quadro negativo. A Bíblia sempre desincentiva ao povo de Deus enveredar pelas dívidas, né? É uma das maldições da aliança. Aquele que toma emprestado, e nós vimos que toda dívida é uma forma de empréstimo, né? Seja um empréstimo direto ou indireto. Aquele que toma emprestado, ele é servo do que empresta, né? E Paulo fala que nós não devemos ser servos de homens, né? Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, né? E Paulo, ele arremata no capítulo 13 de Romanos, dizendo que nós precisamos cumprir as nossas obrigações. E se nós estamos devendo, nós temos que pagar, né? Porque o salmista diz que o ímpio, né, que toma emprestado e não paga, mas o justo, ele não tem esse procedimento. Outro problema da dívida, irmãos, que nós vimos ontem em Tiago, capítulo 4, é que ela faz suposições antecipadas do futuro, né? E eu contei a história do meu notebook lá no ano de 2020, né? E vou voltar a concluir essa história amanhã, né? Eu me antecipei, tinha promessa, né, de trabalho em janeiro de 2020, mas em dezembro de 2019, antes de ser contratado, antes de ganhar meu dinheiro, antes de trabalhar, eu passei, né, o notebook no cartão e depois a minha esposa ficou desempregada, eu não fui contratado, veio a Covid-19 e chegou no momento que eu não tinha como pagar, saldar os débitos, né, as parcelas do notebook, e isso trouxe muita angústia, muita ansiedade, tirou o meu sono e da minha família. Isso foi, é, pela graça de Deus, né? Eu usei essa experiência de forma positiva para relembrar esses estudos que eu já tinha estudado há muito tempo e reorganizei, né? E fiz um plano, vou contar melhor amanhã, um plano de saldar essas dívidas, né? O espírito de profecia no livro Conselhos de Mordomia fala muito sobre dívidas, né? A irmã Ellen White, eu elenquei várias declarações ontem, mas as finais mostram, né, que Satanás ele usa as dívidas como uma forma de uma armadilha para apanhar almas, né? É um jugo que prende e mortifica. Mas Jesus, ele tem um jugo, né? O jugo da lei de Deus, uma fita de perfeita obediência, seguindo os princípios da palavra de Deus, seguindo os princípios que Jesus próprio ilustrou quando ele veio aqui na terra. O jugo que não prende, liberta. É o jugo de Cristo. Ele não mortifica, ele vivifica. Um fardo leve, suave, né? O jugo é um instrumento de trabalho. Jesus, ele carrega conosco. Ele quer dar vida em abundância, irmãos. Ele quer nos dar a bênção, as bênçãos da aliança de Deuteronômio 28, ok? E essas bênçãos incluem também uma vida financeira saudável, né? Então, hoje, irmãos, eu quero ilustrar, ou melhor, eu quero colocar para vocês 6 motivos, irmãos. São 6 motivos pelos quais o povo de Deus entra em dívidas. E durante essa apresentação, eu quero que os irmãos meditem, prestem muita atenção e anotem e vejam se vocês estão em dívidas, por qual desses motivos, por qual dessas motivações que eu vou apresentar agora,
você está, ou por qual dessas motivações fez com que você entrasse em dívida, ok? Eu vou mostrar para vocês que existem algumas situações que são plausíveis de nós entrarmos em dívida, ok? Então, nós vamos começar primeiro pelas motivações erradas e no final eu vou colocar algumas situações pelas quais a palavra de Deus mostra que é plausível, né? Não seria necessariamente pecado, né? A gente tomar emprestado. Então vamos lá. A primeira situação, o primeiro motivo, irmãos, é a falta de conhecimento. Então, o profeta Isaías, repreendendo o povo de Israel, ele diz o seguinte: portanto, o meu povo será levado cativo, ou seja, será levado em cativeiro, será levado escravo. O que toma emprestado é servo, é escravo, é cativo do que empresta. O povo de Israel será levado cativo por falta de entendimento, falta de conhecimento. E essa é a primeira motivação. A falta de educação financeira, irmãos. Essa é uma realidade muito comum em nosso país. O nosso país, as pessoas, né, no geral, não estou falando da igreja, mas no geral, as pessoas, elas têm uma pobre formação base de educação financeira, né? Nosso sistema educacional, ele não promove, no geral, generalizando, né, uma educação financeira sólida. As pessoas elas não aprendem, irmãos, sobre a gestão do dinheiro, né? A como gerenciar o dinheiro, as questões de trabalho, né? Investimento, o uso, juros, né? E isso reflete na vida financeira do brasileiro e também, de certa forma, isso reflete na igreja, né? Então, irmãos, nós precisamos conhecer os princípios de mordomia cristã, de administração cristã, ok? E a nossa igreja, ela fala muito sobre esse assunto, né? A nossa igreja, ela tem muito material sobre o assunto de dinheiro, né? Sobre os princípios de administração cristã. E a igreja, ela deve ser um centro educacional. Desculpa, irmãos. Inclusive, essas mensagens, esses sermões que eu preparei aqui, são uma forma de nós educarmos o povo de Deus em relação ao assunto, né, do dinheiro, em relação de forma mais específica às dívidas, né? Então, nós precisamos ensinar as pessoas que entram, irmãos, em nossas fileiras, as pessoas que nós estudamos a Bíblia com elas, né? Elas precisam aprender também que Deus se preocupa com os recursos, com o dinheiro nosso, né? Nossos filhos também. Precisamos ensinar, irmãos, desde pequeno, o valor do dinheiro, né? Que o dinheiro não cai do céu. Muitas crianças pequenas não foram instruídas, né? Elas acham que cai do céu, né? Elas não entendem a relação que o papai e a mamãe, eles suprem as necessidades através do dinheiro, ou através do trabalho, né? Do dinheiro que vem do trabalho árduo, né? Então, nós temos uma filha, eu e a minha esposa, e nós tentamos, desde pequenininha, inculcar, não desperdiçar, a valorizar, né, o dinheiro, a oferta, o uso, né, a economia, né? A gente ensina a nossa, temos ensinado a nossa filha desde pequenininha a trabalhar, né, para que ela entenda, né, que a gestão dos nossos recursos, do nosso dinheiro é importante. Então essa é a primeira motivação. Muitas pessoas elas entram em dívidas porque elas não conhecem, elas não têm uma sólida educação financeira. Tem pessoas, irmãos, que acham que o banco é bonzinho, né? Que o banco ele oferece empréstimo porque ele é bonzinho, que o banco ele é uma instituição de caridade, né? E eles não entendem, irmãos, que o banco cobra juros, dependendo do empréstimo, os juros são altos, né? Eles acham que o banco ele é caridoso, né? Por isso que ele oferece financiamentos, né? Que a instituição do cartão, né? Ele está fazendo uma bondade, né? Oferecendo crédito, né, irmãos? Oferecendo cartões, né? Então, muitas pessoas elas não têm essa solidez, né? E elas acabam enveredando pelas dívidas, ok? Então, nós precisamos estudar, né, irmãos, para não cair nesse primeiro motivo.
O segundo motivo, irmãos, é o materialismo, né? Olha o que disse novamente o profeta Isaías no capítulo 55. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Irmãos, olha o paralelismo das duas perguntas, né? Por que vocês estão gastando o vosso dinheiro naquilo que não é pão? O pão era o mantimento, né, base da dieta israelita. Era o que trazia satisfação, né? O pão. Mas Isaías ele diz que o povo de Israel estava gastando dinheiro naquilo que não satisfazia, naquilo que não era pão, aquilo que não era essencial. Aí na pergunta seguinte, que é paralela, ele diz que vocês estão gastando o produto do vosso trabalho. Então, note, irmãos, comparando as perguntas, nós temos que o dinheiro é o produto do vosso trabalho. Olha que interessante. E o pão é aquilo que satisfazia. Então, eles gastavam naquilo que não satisfazia. Então, eu quero usar esse verso, irmãos, para ilustrar uma filosofia de vida, irmãos, muito comum hoje, que é o materialismo. As pessoas no mundo, irmãos, elas são o que têm. No mundo materialista que nós vivemos, para tu ser, tu precisa ter. Se tu tem, tu é. Se tu tem, tu é. Mas na Bíblia, irmãos, na filosofia bíblica, nós precisamos ser, né? Se nós tivermos, glória a Deus por isso, mas a Bíblia, ela prioriza o ser. É o contrário, né, irmãos, na filosofia do materialismo, né? Se tu tem, tu é, né? Então, hoje as pessoas, elas valorizam muito o ter, né? Tem uma irmã da nossa igreja, ela tinha um carrinho, ela tinha um Fiat Uno antigo, bem antigo, irmãos. E ela tava carona para nós, para mim, para minha esposa, na época, né? Ela tava carona no retorno da igreja. E era um carrinho bem antigo, mas era o carrinho dela. E essa irmã, ela tinha uma boa condição financeira. Ela tinha um emprego bom, ela era solteira. E, mas ela gostava do carrinho dela, né? E ela se organizou e ela decidiu trocar de carro, né? Então ela vendeu o carrinho dela, doou, né, o carrinho na verdade, e ela comprou, irmãos, um HB20 novo, irmãos, zerado, irmãos, câmbio automático. Ela deu carona para mim, para minha esposa, né? E parecia que eu estava no avião, irmãos. Aí ela contou para nós que as pessoas começaram a tratar ela diferente, porque agora ela estava com um carro novo, zerado, né? Carro chique, né, irmãos? Ela tinha condições, né, irmãos, de ter um carro novo, né? Então, ela falava, né, que quando ela andava com o carrinho velho, as pessoas não olhavam para ela do jeito que ela olhava agora, né? Até o tratamento, irmãos, as pessoas que iam é, prestar serviço para ela mudou, né? O tratamento mudou porque agora as pessoas olhavam, né? E ela já tinha dinheiro, irmãos, ela tinha um trabalho bom, né? Só que ela não transparecia, né, pelo carro antigo, né? E essa história mostra bem, irmãos, a percepção materialista da sociedade, né? As pessoas, elas confundem o desejo com necessidade, né? Isaías fala, por que gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão, com o necessário, né? Ou melhor, com o desnecessário, né? Com aquilo que não é pão. E as pessoas confundem, né? As pessoas, muitas vezes, nesse desejo materialista consumista, irmãos, elas acham que todo o desejo dela, elas confundem com a necessidade. Necessidade, irmãos, é aquilo que é pão, né? Aquilo que satisfaz. É o comer, né? O beber, a nossa casa, o nosso transporte, mas nem tudo, irmãos, é necessidade, né? Muitas vezes é o desejo, né? E muitas pessoas, elas enveredam pelas dívidas pelo desejo desenfreado, irmãos, de gastar, o consumismo, né? Elas contemplam algo e elas precisam daquilo, né? Então, nós precisamos entender essa diferença, né? Entre desejo e necessidade. O poder das propagandas, né, irmãos? A nossa própria sociedade, a mídia, irmãos, ela propaga, né, através das propagandas, né, irmãos? O desejo de
consumir, né? Eu coloquei aqui uma ilustração, ó, essa figura aqui, ó. É, beba Coca-Cola, né? Aqui o Papai Noel dos mundanos, né? Aí fala aqui, ó, isto faz um bem, né? Olha só essa propaganda, né, irmãos? Será, irmãos, que a Coca-Cola, a bebida Coca-Cola, será que isto faz um bem? Será que a Coca-Cola faz bem? Nós sabemos que não, né, irmãos? A Coca-Cola, ela não faz bem para o nosso corpo. Ela não promove, irmãos, a saúde física, né? Pelo contrário, ela vai destruir, né? Ela promove a destruição das nossas faculdades físicas, né? Mas a propaganda diz, né? Ela vai moldando a mente das pessoas, né? Isso faz bem. E existem pessoas, irmãos, que elas comem ou elas bebem essas comidas e bebidas que não promovem a saúde, achando que pelo fato de passar na televisão, pelo fato de ter uma propaganda, é boa, né? Eu já vi casos, irmãos, de mães que elas dão Coca-Cola para os filhos porque elas dizem que filho na televisão, e se tem a propaganda na televisão é porque faz bem, né? Então, a mídia, ela molda também, irmãos, através das propagandas, né? O desejo desenfreado, irmãos, de ter, né? A cultura da ostentação. Ontem foi dito aqui, a irmã falou, né, um pouco, né? A ostentação, irmãos. O desejo de aparecer, irmãos, de aparentar, né? A pessoa, ela não tem. Note bem, irmãos, a cultura, a filosofia materialista do nosso século, ela diz que para tu ser, né, tu tem que ter. E quando as pessoas não têm, elas tentam aparentar ter, né? Porque a filosofia materialista, consumista, para tu ser, tu tem que ter, né? E a pessoa ela começa a ostentar, né? Ela começa a ter uma aparência do que ela não é, né? Quantas vezes, irmãos, eu, quando eu morava em São Luís, eu muitas vezes eu trabalhei durante a pandemia, né, irmãos? E durante a pandemia eu dei aulas online, né? E eu morava afastado da cidade e eu andava de ônibus, né? Como eu trabalhava em casa, raramente eu saía de casa, né? Mas quando eu saía, eu andava de ônibus. E eu ganhava bem, moça, relativamente bem, né? Mas eu andava de ônibus para economizar, né? Era de dia, não era perigoso, né? Então eu ia de ônibus. Quando era perigoso, eu ia de Uber, né? Mas o que que acontece? Muitas das vezes eu olhava, irmãos, nos ônibus, pessoas com celulares, que tu olhava o celular, que eram celulares caríssimos, indo para o trabalho, então tu via que a pessoa estava uniformizada para o trabalho, era um trabalho que com certeza ela ganhava muito menos do que eu, mas ela estava com um celular de marca, né, caro. E eu, que tinha uma condição melhor, e tinha meu celular mais simplesinho, né, que me atendia, né. Então as pessoas, elas buscam essa aparência, né, de ostentar, né, irmãos, e muitas das vezes as pessoas, elas entram em dívidas, irmãos, justamente para aparentar, né? Quantas pessoas, irmãos, eu conheço do meu círculo familiar que tem uma casa que tu chega, irmãos, são móveis caros, né? TV de 500 polegadas, né, irmãos? Estou exagerando, viu, irmãos, mas televisões gigantescas, né? A mobília bem trabalhada, né? Tu pensa que até uma casa de uma pessoa rica, né? Mas na verdade são pessoas que vivem de um salário mínimo, estão atoladas em dívidas, né? Estão devendo vários e vários cartões, estão pagando empréstimos e estão vivendo numa aparência de riqueza, mas na verdade, irmãos, estão atolados em dívidas, né? Isso é terrível, né, irmãos? Precisamos cuidar para que essa filosofia materialista não penetre no nosso meio. A terceira motivação, irmãos, é o egoísmo, né? Olha o que fala o apóstolo Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em falsos prazeres, em falsos deleites. O apóstolo Tiago, irmãos, ele puxa a orelha de novo, né?
Vocês estão fazendo pedidos de oração, vocês estão pedindo as bênçãos de Deus, mas vocês estão pedindo com uma motivação errada. Vocês estão pedindo para satisfazer os seus próprios prazeres, os seus próprios deleites, o seu próprio egoísmo. Então, o egoísmo, irmãos, é a terceira motivação. A irmã Ellen White, ela vai contar uma história interessante, irmãos. Preste atenção. Tenho visto famílias pobres, note só, famílias pobres lutando com dívidas. Então, ser uma família pobre, irmão, já é complicado. Só que essa família ainda estava lutando com dívidas, né? E assim mesmo, não serem os filhos ensinados a negarem a si mesmos, a fim de ajudar os pais. Numa família que visitei, manifestaram as filhas o desejo de possuir caríssimo piano. Então vamos pintar o quadro aqui, irmãos. A irmã Ellen White, ela visitava as famílias. E ela percebeu que ela estava contemplando várias famílias pobres lutando com as dívidas. E ela percebeu que os pais, eles não ensinavam os filhos a abnegação, a negação de si mesmo. E ela conta a história que ela foi numa família e as filhas pequenas, elas começaram a manifestar o desejo de ter um caríssimo piano, que era a moda da época, né, irmãos? Alegremente teriam os pais satisfeito esse desejo, mas eles estavam embaraçados com dívidas. As filhas sabiam disso, e se tivessem sido ensinadas a praticar a abnegação, não teriam dado aos pais a dor de lhes negar o que desejavam. Então, as filhas começaram a fazer o apelo para os pais: papai, mamãe, nós queremos o piano, né? Só que os pais estavam endividados e os pais não ensinaram a bênção da abnegação. E isso trouxe um pesar, irmãos, para o coração dos pais, né? Noutra visita, eu vi na casa o cobiçado instrumento musical. Então ela foi em outra casa. E lá já estava, os pais já tinham comprado. E ela soube que algumas centenas de dólares haviam sido acrescentados ao fardo do débito. Então ela viu outra família pobre, irmãos, e lá já tinham comprado piano. Eu quero dizer para os irmãos que nos dias da Ellen White, algumas centenas de dólares, irmãos, era muita coisa. Hoje, irmãos, algumas centenas de dólares seriam talvez aí uns R$ 2.000, né? R$ 3.000. Mas nos dias da Ellen White, irmãos, isso aí era uma pequena fortuna. E os pais tinham empregado esse recurso para satisfazer um desejo, né? Da criança, né? Aí ela fala o seguinte, ó, quase não sei a quem mais censurar. Se aos pais condescendentes, os pais frouxos que não ensinaram a abnegação, não colocaram a sua palavra acima da vontade dos filhos, ou aos filhos egoístas que não aprenderam a negar o eu. Aí ela conclui, irmãos, dizendo que ambos são culpados diante de Deus. A terceira motivação, irmãos, para entrar em dívida são as nossas motivações egoístas, o nosso egoísmo do coração. Ok? Precisamos, irmãos, aprender a bênção da abnegação, negar o nosso eu. Então vamos recapitular, irmãos, rapidamente aqui. Ó. A primeira motivação, a falta de conhecimento. O remédio é estudar, estamos estudando aqui, né, irmãos? O segundo, o materialismo, né? Remédio, irmãos, a gente não pode nos prostrar à filosofia do mundo, né? De que ter é ser, né? O terceiro motivo é o egoísmo, né? Precisamos aprender a abnegação. A quarta motivação, irmãos, para que o povo de Deus entre em dívidas é o amor ao dinheiro. E agora, irmãos, eu vou abrir aqui minha Bíblia, porque esse texto eu vou ler aqui, está em 1 de Timóteo, capítulo 6, mas só está aqui na tela, você pode acompanhar. O amor ao dinheiro, irmãos, é a quarta motivação. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 de Timóteo, capítulo 6, versos 7 e 8. Ele fala: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.
Olha que texto precioso, irmãos. As pessoas falam, irmãos, que o caixão não tem gaveta, né? A gente não leva nada, irmãos. Nós não trouxemos nada para este mundo e também não vamos levar nada. Aí Paulo diz: nós precisamos ser contentes, satisfeitos, contentamento. Se vocês têm sustento, se vocês têm com o que vos cobrir, estejam satisfeitos, estejam contentes. Irmãos, o que é esse sustento aí? O que é o sustento? O que Paulo está falando sobre sustento aí? O sustento, irmãos, é aquilo que nos dá a substância, né? Aquilo que nos dá a substância, né? É a nossa comida e bebida, irmãos. É o nosso alimento e a nossa bebida, ok? E Paulo fala que se nós temos o que comer e o que beber, glória a Deus por isso. E ele adiciona outro elemento. E com que nos cobrirmos, né? Então, se nós temos com o que nos cobrimos, irmãos, o que que é isso o que que nos cobre, né? São as nossas vestimentas, né? Inclusive, irmãos, as vestimentas, elas literalmente deveriam ser para nos cobrir, né? Hoje, fazendo aqui um parêntese, né, irmãos? Na filosofia do mundo, né, as vestimentas não cobrem mais, né? Inclusive, o povo de Deus começou a adotar essas modas de que a vestimenta não cobre mais, né? Mas a vestimenta, as vestes são para nos cobrir, né? E também, irmãos, a nossa moradia, né? Porque a nossa casa, ela cobre, né, irmãos? Nosso telhado, né, ele cobre nosso corpo, né, irmãos? Então, Paulo está falando o seguinte: tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir e tem onde morar. Levanta a mão para cima e dá glória a Deus por isso. Esteja contente. Glória a Deus por isso. Tem o que comer, o que beber, tem o que vestir e onde morar. Glória a Deus por isso. Agora, olha o que ele fala no verso 9. Mas o contexto aqui, irmãos, é sobre os falsos mestres, que eles penetravam nas igrejas, que Paulo e Timóteo eram um pastor jovem, né, também. Eles pastoreavam e eles tinham uma aparência de piedade, mas eram, na verdade, irmãos, gananciosos, né? Eles queriam, irmãos, conquistar o dinheiro, né? Os recursos, né? Eles eram avarentos, né? E Paulo ele vai dizer que mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem, né? Submerger, irmãos, é afundar. Esse sentimento, esse desejo de querer ser rico é uma tentação, é um laço, é uma armadilha. E essas pessoas que ostentam o desejo de ser rico, elas submergem na perdição e na ruína. É claro, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não está condenando, irmãos, a riqueza em si. O dinheiro, irmãos, não é o problema, né? Homens da Bíblia foram ricos, né? Abraão, Davi, Salomão foram homens ricos. Jó foi um homem rico e foram fiéis. Paulo está falando aqui, irmãos, de uma classe de homens que eles adoram o dinheiro, eles querem ser ricos, eles já caem, irmãos, Paulo já fala, irmãos, que as coisas, elas não vão cair em tentação. Os que querem ser ricos, eles já caem em tentação. São pessoas, irmãos, que elas vivem assim, ó. O óculos delas é isso aqui, ó. Eles enxergam o mundo com a cosmovisão do dinheiro, né? E Paulo continua falando no verso 10, vou tirar aqui, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Olha só, irmãos, que interessante. Devido, irmãos, a esse desejo desenfreado, irmãos, de conquistar riqueza, de querer ser rico,
de enxergar tudo pelas lentes, irmãos, do dinheiro, né? Eles se desviaram da fé, eles se transpassaram a si mesmos com muitas dores, porque o amor ao dinheiro. Note, irmãos, que a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, irmãos, não é o problema. Paulo ele está exortando sobre o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso, irmãos, é um perigo muito grande para o povo de Deus, né? Nós não podemos, irmãos, deixar, ou melhor, nós não podemos, irmãos, cair na falha do jovem rico. O jovem rico, irmãos, ele tinha um apreço pelas coisas de Deus. Ele tinha, irmãos, um desejo de viver uma vida religiosa, uma vida espiritual saudável. Ele anelou, irmãos, ter o ser um seguidor de Cristo, né? Ele desejou. Jesus falou, irmãos, que só te falta uma coisa. Ele tinha, irmãos, aspirações espirituais elevadas. Porém, irmãos, faltava uma coisa. Ele tinha um ídolo acariciado no seu coração, o amor ao dinheiro. E quando ele foi provado, irmãos, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e tu serás perfeito. Ele não foi aprovado, irmãos, nessa prova. Ele não foi aprovado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quero apresentar para vocês agora, irmãos, algumas situações que elas são fruto do amor ao dinheiro e que nós não deveríamos nos envolver. Eu vou apresentar algumas situações, alguns empreendimentos que são fruto do amor ao dinheiro e podem nos levar às dívidas, né? Então, primeiro, irmãos, as práticas erradas, né? Roubo, golpes, né? A corrupção, a falsificação, a compra de coisas roubadas, né? O crime da receptação, contrabando, a sonegação de impostos, irmãos. Isso são práticas ilícitas que o povo de Deus não deveria fazer parte. Muitas ou todas essas práticas, irmãos, são frutos do amor ao dinheiro. A pessoa, ela entra em corrupção porque ela quer conquistar ali um recurso, né? Ela quer conquistar o dinheiro, ela tem um desejo de ser rico, né? E ela cai em tentação, como disse o apóstolo, né? Golpes, irmãos. A receptação, tu vai comprar um celular e tu compra um celular de segunda mão, muito mais barato, e esse celular foi roubado, irmãos. Isso é um crime, inclusive, na lei civil do nosso país, né? Muitos golpes aqui, ó. O urubu do Pix. Já viram isso, irmãos? O urubu do Pix. Tu transfere para ele R$ 200 e ele retorna 2.000. Olha que coisa boa, né? Transfere 300 e ele te devolve 3.000, né? Irmãos, muitos dos golpes, irmãos, são fruto do amor ao dinheiro do golpista, mas também muitas vezes, irmãos, a pessoa que cai no golpe, ela também quer ganhar uma vantagem, né? Que investimento, irmãos? Aí ele coloca aqui ainda, né? Ó, seguro, prático e rápido, né, irmão? Seguro, muito seguro, né? Que investimento, irmãos, vai ser esse de tu investir R$ 200 e tu vai, no mesmo dia, rápido, né? Receber 2.000? Isso não existe. Então, isso apela, irmãos, para o desejo carnal das pessoas que querem ser ricas, né? Que elas querem conquistar o dinheiro fácil, né? Não deveríamos, irmãos, fazer parte dessas práticas, né? Dois, irmãos, o dinheiro sem esforço, né? É outra forma, irmãos, são outros empreendimentos que são fruto do amor ao dinheiro. Jogos de azar, bingos, rifas, o espírito de profecia, ele reprova, irmãos, bingos, reprova rifas claramente, irmãos, loterias, bazares, apostas, pirâmides e especulações financeiras, né? Hoje nós temos, irmãos, o tigrinho, né?
apostas, né? As casas de apostas online, né? As bets, né? A loteria, né? As pirâmides financeiras, né? Especulações, nada disso, irmãos, deveria fazer parte do empreendimento do povo de Deus, né? Infelizmente, irmãos, eu tenho visto irmãos adventistas do sétimo dia se envolvendo nisso, né? Em pirâmides, envolvido em apostas, né? Em loterias, né? Ah, Ivanilson, mas eu posso dar o dia, eu vou jogar na Mega Sena da virada, né? Eu dou o dízimo e oferta, né? Qual é o problema, né? Quero dizer, irmãos, para vocês que Deus não precisa de dízimo, de loteria, Deus não precisa de oferta de loteria para avanço da obra da mensagem angélica deste mundo, né? Deus precisa de homens e mulheres consagrados, né? A Ele. Exploração de trabalhadores, o pagamento de salários injustos. Jeremias capítulo 22, verso 13, e o apóstolo Tiago novamente no capítulo 5, eles reprovam, irmãos, a exploração. Tiago ele é muito duro, né? Homens que contratavam trabalhadores e pagavam salários injustos. Inclusive, irmãos, nós podemos fazer uma aplicação para os nossos dias em relação a isso. Nós deveríamos pagar salários justos, né? Até para irmãos da igreja. Existe, irmãos, um pensamento, às vezes, de que os irmãos da igreja eles têm que fazer caridade, né, para os outros irmãos. Não. Se o irmão ele é pedreiro, ele não precisa fazer a minha casa de graça, irmãos. É o trabalho dele, né? Nós precisamos valorizar a mão de obra dos nossos irmãos, né? Precisamos valorizar. Uma vez, quando eu morava em Minas Gerais, eu tinha irmãos, eu ganhava bem pouco, né? E o irmão era cabeleireiro, ele cortava meu cabelo e ele me dava um bom desconto, ele cortava pela metade do preço, meu cabelo. E eu agradecia muito a ele porque me ajudava muito, porque eu tinha poucos recursos na época. Mas depois, irmãos, eu melhorei o meu salário, né? Aí eu falei, não, irmão, agora eu vou te pagar inteiro, porque agora eu consigo pagar inteiro. Não vou ficar pagando só metade, sendo que eu consigo pagar inteiro, né? Vamos valorizar, né? O, o trabalho do irmão, né? Muitas vezes, irmãos, nós valorizamos mais os trabalhos de fora do que do nosso meio, né? Precisamos pagar salários justos, né? Cobranças de juros altos, irmãos, juros abusivos, né? Não deveríamos fazer parte, irmãos, disso também, né? A escravidão e guerras de conquista, irmãos. Aqui, talvez não faça, a escravidão não faça parte do nosso contexto, mas quero dizer para os irmãos que ainda existe escravidão, né, no nosso país, né? Trabalho escravo, né? Pessoas que elas trabalham e elas não recebem, né? E elas são praticamente escravos, né? A fiação de incrédulos, irmão, ser fiador, né? Se comprometer o seu nome, né, irmãos, com outras pessoas, né? Dar o seu nome, né? Isso é uma fonte, irmãos, de entrar em dívidas muito grande. É, é bem conhecido, irmãos, a verdade de que muitas das vezes a pessoa que deu o nome para ser o fiador, muitas das vezes ela acaba tendo que se comprometer com o pagamento, porque a pessoa que recebeu a fiação não paga, né? Então, devemos tomar cuidado também, irmãos. A Bíblia fala muito sobre ser fiador de incrédulos, ok? Então, devemos, irmãos, cuidar com essas práticas, né? São práticas que são fruto do amor ao dinheiro, né? Provérbios capítulo 22, na versão da linguagem de hoje, fala, né? Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, sobrará para quem, irmãos? Sobrará para você, né? Levarão embora até a sua cama, né, irmãos? Então, você será, né, responsável por uma dívida que você não fez, né? Então, outra fonte, irmãos, é terrível de dívidas, né? O amor ao dinheiro. Então, irmãos, eu quero agora apresentar para vocês a quinta motivação para entrar em dívidas, né?
Primeira, falta de conhecimento. Segunda, materialismo. Terceira, egoísmo. Quarta, o amor ao dinheiro. A quinta, irmãos, é a doença e morte, né? Olha o que a Bíblia fala em Lucas, capítulo 8, verso 43. Falando daquela mulher que encontrou a cura tocando a orla da festa de Jesus, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma doença, irmãos. Ela tinha uma enfermidade. Ela tinha uma hemorragia que não se curava. E ela padeceu durante 12 anos nessa doença, né? E o evangelista Lucas, acho que tem um áudio aberto, irmãos. O evangelista Lucas, que era um médico, ele diz o seguinte, que Irmão Cleguião, não feche seu áudio. o evangelista Lucas, que era médico, ele escreve o seguinte, que esta mulher, ela gastara com os médicos, o que, irmãos? Todos os seus bens. E por nenhum pudera ser curado. Então, note, irmãos, aquela mulher ela tinha uma enfermidade e ela gastou com os médicos, né? Ela foi buscar a cura. Irmãos, não é pecado, irmãos, gastar com médicos, né? Ela estava doente, ela foi buscar os recursos, né? E ela acabou gastando todos os seus bens, né? E então é uma das fontes, irmãos, também de nós entrarmos em dívidas, é uma doença, né? Ou até a morte, né? Já fala em 2 Reis, capítulo 4, verso 1, que uma mulher, uma viúva, né? Ela era esposa de um dos filhos dos profetas, um dos homens que trabalhavam nas escolas dos profetas. Ela clamou a Eliseu dizendo: meu marido, que era teu servo, morreu. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, né? Então, aquela mulher, ela era casada, ela acabou perdendo seu esposo, né? Foi uma fatalidade da vida e ela acabou padecendo em dívidas, né, irmãos? E o credor feio, né? E foi levar os filhos dela para serem servos porque não tinha como pagar a dívida. Então, esses dois textos, irmãos, da mulher do fluxo de sangue que gastou todo o seu recurso com os médicos, e aqui na viúva do filho do profeta, clamando a Eliseu pelo seu marido, né, que morreu e ela estava endividada, mostra para nós que nós vivemos num mundo de pecado, irmãos, num mundo de sofrimento, um mundo que acontecem fatalidades, né? As vicissitudes da vida. A irmã falou ontem, né, sobre acidentes que acontecem, né, irmãos? Doenças, até a morte, né? E isso aqui, irmãos, é um fator plausível para nós entrarmos em dívida, né? Deus, ele não quer que nós morramos ao invés de não entrar em dívidas. Irmãos, entre padecer uma enfermidade e talvez morrer e entrar em dívidas, é muito melhor entrar em dívidas. Vocês entendem isso? O ideal, irmãos, é que nós não tenhamos dívidas, ok? Mas entre padecer da saúde e morrer e estar vivo com dívidas, é melhor estar vivo com dívidas, ok? A irmã Leonte, ela fala, cumprir cada compromisso, a menos que, note, ela coloca uma exceção, a menos que sejais prostrados pela enfermidade, né? Então, as enfermidades, elas são uma forma, né? A morte, né, irmão? São as dificuldades da nossa vida, as dificuldades que nós vivemos, né, neste mundo de pecado, né? Inclusive, irmãos, até a morte, né? Ela pode ser um gerador de dívidas, né? Existe um ditado popular que fala, né? Poxa, essa pessoa é tão pobre que não tem onde cair morto, né? E isso tem um pouco de verdade, na verdade, muita de verdade, né? Porque se vocês não sabem, irmão, vocês procurem no cemitério, irmãos, quanto é que é um lote ali para enterrar uma pessoa, né? É muito caro, irmãos. Todos os trâmites, né, ali de enterro, de velório, irmãos, isso sai muito caro, né? Então,
é uma forma também, né, de nós entrarmos em dívida, né? O sexto motivo, irmãos, está aí na tela. O avanço da obra de Deus. Poxa, Ifanilson, esse eu não imaginava, né? Alguém pode estar pensando aí, né? Avanço da obra de Deus, da causa de Deus, irmãos. Olha o que diz o livro Conselho sobre Mordomia. Preste bastante atenção. É direito tomar dinheiro emprestado para levar avante uma obra que sabemos que Deus deseja ver realizada. Então, note, todo empréstimo é uma forma de dívida. Então, a irmã Leoade diz que é direito, é justo fazer dívida para levar avante uma obra que sabemos que Deus deseja ver realizada. Tem-se cometido erros ao incorrer em dívidas para fazer o que poderia ter esperado, até um tempo futuro. Mas há perigo de ir para o outro extremo. Então a irmã Ellen ela pinta um quadro, irmãos, o seguinte, que nós temos dois extremos. Nós temos o extremo de fazer suposições antecipadas, como o Tiago fala, não esperar, não planejar, não nos organizar e entrar em dívidas, pagar juros. E nós temos o outro extremo. O outro extremo é esperar demais e atrasar a obra que Deus quer que seja realizada. Olha só o que ela vai continuar falando. A ideia de que não se deve estabelecer um sanatório, a menos que este possa ser iniciado livre de dívidas, tem sido um freio das rodas do progresso. Ao construir casas de culto, temos tido de tomar dinheiro emprestado, dívidas, a fim de cumprir a orientação de Deus. Deus, irmãos, ele mandou, ele ordenou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus, irmãos, para nós, nos últimos dias, ele deu a orientação que nós deveríamos ter casas de culto, igrejas nas cidades. Deveríamos ter escolas missionárias. Deveríamos ter, irmãos, instituições de saúde no campo para promover a mensagem do terceiro anjo. E a irmã Heróide diz que nos dias dela, alguns irmãos estavam entretendo o pensamento de que um sanatório, que é uma casa de saúde ou uma instituição educacional, uma escola missionária, ela não poderia ser estabelecida a menos que tivesse todo o dinheiro possível para poder estabelecê-la. A irmã Leote fala que isso era um freio nas rodas do progresso. Ela fala que, ao construir as casas de culto, muitas vezes homens consagrados tomavam dinheiro emprestado para avançar essa causa, ok? Note, irmãos, que a irmã Ellen White, ela não está falando, irmãos, de tomar dinheiro emprestado para fazer uma compra, né? Ou para mudar os móveis, né? Para comprar mobílias caras na nossa casa, né? Ela não está falando isso, irmãos. Ela não está falando, irmãos, aqui de pegar dinheiro emprestado para comprar o último iPhone, né? Que lançou agora, né? Ela não está falando, irmãos, de tomar dinheiro emprestado para passar as férias, né? Em Gramado, né? Não que seja errado, irmãos, passar as férias em Gramado, viu? Mas não é para isso que ela está falando de tomar dinheiro emprestado, mas para avançar a obra de Deus no mundo. Pessoas profundamente interessadas no progresso da obra têm tomado dinheiro emprestado e pago os juros dele para ajudar a estabelecer escolas e sanatórios e para construir casas de culto. Então, note, irmãos, é um motivo lícito, irmãos, a gente ter dívidas para estabelecer escolas, patrocinar a missão, construir casas de culto, irmãos. Nós não precisamos ter, irmãos, todos os recursos. Inclusive, irmãos, se nós formos ter todo o recurso, a gente vai demorar muito, né, irmãos? É igual, irmãos, compras de empreendimentos, né, de alto valor. Hoje, irmãos, para uma pessoa comprar um automóvel, para uma pessoa comprar um sítio ou uma casa, irmãos, é muito provável que essa pessoa vai ter que entrar em dívida, né? Um financiamento, irmãos, é uma dívida, né?
É claro, irmãos, nós temos que planejar, né? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso, ok? Sobre isso, de forma mais prática, né? Mas é uma forma, nós pagamos juros, irmãos, quando nós fazemos financiamento, mas é uma dívida que ela foi planejada para avançar uma obra da qual Deus quer que ela vá avante, né? Pessoas profundamente interessadas, pessoas consagradas, irmãos, abnegadas. Essas pessoas, elas não estão pagando os juros para avançar o seu desejo carnal, para promover o materialismo, para promover o consumismo, por falta de conhecimento, mas para avançar a causa de Deus. E quem dera, irmãos, oxalá, se esse fosse a motivação, irmãos, para as nossas dívidas, né? Quero concluir, irmãos, com os apelos de Jesus. Nessa série, Jesus faz os apelos, né, irmãos? Jesus fala para nós: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Irmãos, o apelo de Jesus para nós, irmãos, é a abnegação. Negação do nosso eu. Quer ser um seguidor de Cristo? Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmãos, hoje, irmãos, é o dia de nós aprendermos a seguir a Jesus, a seguir nas pegadas da abnegação. Negar o eu, tomar a cruz. Eu não sei, irmão, se vocês têm entrado em dívida por uma das motivações ruins, né? Mas se for, irmãos, hoje é o dia, irmãos, de pedir perdão e colocar-nos aos pés de Cristo, tomar a nossa cruz. Que aproveito, irmãos, seria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, no dia do juízo final, quando os homens que tiveram riquezas, posses, tiveram as benesses deste mundo, vão, eles vão exclamar, eles desejariam trocar toda a riqueza que eles tiveram aqui neste mundo pela coroa que nós vamos receber, que daria o homem pelo resgate da sua alma. Eles trocaremos tudo pela coroa na sua cabeça, mas o seu galardão vai ser a ruína eterna. João capítulo 3, verso 15, Jesus ele diz: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus, irmãos, ele não compactua com aquela filosofia que diz, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus ele não compactou com essa filosofia. Ele deu exemplo. Ele veio, irmãos, ele deixou, irmãos, as cortes celestiais, a adoração angélica, ele deixou, irmãos, a glória dos altos céus, a posição elevada, irmãos, do seu governo. E ele encarnou, o verbo se fez carne. Ele colocou, irmãos, cingiu a sua roupa e lavou os pés dos discípulos. Esse é o contexto de João capítulo 3, verso 15. Eu vos dei o exemplo. Eu andei na senda do Calvário, né? Morreu morte de cruz, irmãos. Assim como eu fiz, façais vós também. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Quer ser grande, irmãos? Sirva. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, quer ser o primeiro, irmãos? Será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, irmãos. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Esse verso é precioso, irmãos. Irmãos, quer ser grande? Sirva. Quer ser o primeiro? Sirva. O Filho do Homem, irmãos, ele não veio para servir, ou melhor, não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a vida, irmãos, em resgate de muitos. Ele praticou, irmãos, em toda a sua vida, irmãos, a negação do eu, a abnegação. Que nós, irmãos, possamos aprender hoje, irmãos, a viver uma vida de abnegação, uma vida de total entrega, irmãos, que a nossa gerência financeira, nossos recursos, irmãos,
eles possam estar alinhados com a vontade de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que hoje, irmãos, é o dia de chorar, né? Hoje é o dia de chorar, irmãos. Nós estamos ainda vivendo os dias da graça. Hoje nós podemos chorar a graça, irmãos, para perdão e para transformação. Mas, irmãos, vai chegar um dia que não haverá mais graça. E naquele dia, irmãos, quem não chorou hoje vai chorar naquele grande dia. A Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, de uma forma ou de outra, nós vamos ter que chorar. Ou nós choramos hoje, pedindo a transformação do nosso eu, pedindo a guia do Espírito Santo para que nós possamos, irmãos, usar os recursos que Deus nos deu da forma que Ele quer. Ou nós vamos chorar naquele grande dia, irmãos, um choro de ranger de dentes. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Que nós possamos, pela sua graça, viver uma vida, irmãos, alinhada com os seus propósitos. Vamos orar.